7º ano. Vamos conversar? Deixa eu pegar aqui minha apostila. Olha só, nós já temos conversado já há 2 aulas, né, a respeito do capítulo 3. E com relação ao capítulo 3, nós estamos mais do que sabidos. Mas hoje eu resolvi fazer com vocês uma espécie de revisão, né, relembrar um pouquinho a matéria a respeito da aula e tem uma surpresinha no final, tá? Olha só, então cores do mundo, né, e mundo das cores, falamos sobre nosso amigo Van Gogh, vou falar daqui a pouquinho de novo sobre ele, que existe a cor luz, a cor pigmento, as cores primárias na cor luz, né, RGB, Red, Green and Blue, e as cores primárias no pigmento são cores que nós podemos pegar, já são diferentes, vermelho, amarelo e azul. Você juntando essas cores pigmento, elas dão origem às cores secundárias. E a partir daí, nós começamos a observar da importância das cores dentro da pintura, né? Estou aqui folheando e aí nós chegamos nas pinturas do nosso amigo Monet, que é um pintor impressionista, final do século XIX, já falei isso para vocês, né? Tem na apostila, obras do Monet. Mas o mais legal é que os pintores impressionistas, eles não tinham obrigatoriedade, eles não se preocupavam muito com a questão das linhas, dos contornos, e mesmo assim as obras eram belíssimas. Esse aqui no Jardim de Monet, né? Mandei um link para você, bacana, de um passeio. Bom, e tinham as atividades sobre os reflexos na água, por quê? Porque para o pintor, isso o pintor de um modo geral, mas para o impressionista, isso parece que é lei. A luz é muito importante na sua pintura. A luz é elemento fundamental para as impressões que ele tem para criar aquela, ou recriar aquela imagem. Falamos também um pouquinho sobre Van Gogh e falamos sobre cores quentes e frias. Bom, falando sobre cores quentes e frias, eu vou pegar para vocês uma imagem muito legal para que vocês se espelhem para depois uma atividade que eu vou passar para vocês, tá? Deixei longe de tudo. Ai, que maravilha! Bom, observa bem essa imagem aqui. Espero que esteja percebendo. É uma ilustração que a gente chama de naif. A arte naif é uma arte infantil, mas não necessariamente feita por crianças. É uma arte mais simplificada e tem vários artistas que nós vamos ver que foram pelo caminho da arte naif. Bom, o que nós vamos ver aqui? Uma mesma paisagem, uma sequência de imagens em que a brincadeira foi, de um lado, colocar as cores quentes, aí você vê que o vermelho, o laranja, o amarelo, todas aquelas que lembram fogo, o sol, né, elas ficaram de um lado, o marrom, tem muita gente que não sabe, mas o marrom também faz parte. E aqui, essa imagem continua, você vê que aqui, ó, tem pessoas no parque, soltando pipas, bicicleta, pessoas caminhando, coisas que nós fazíamos e vamos voltar a fazer, em nome de Jesus. É importante a gente ter muita esperança. E aí aqui, ó, continua. Só que aqui é como se tivesse anoitecido. E você percebeu? De cores quentes foi para cores frias? Que legal que foi? Então, como a gente já encerrou a nossa atividade no capítulo 3, uma das atividades que vocês vão fazer, e você pode mandar de volta, mas eu gostaria muito que vocês tivessem esse desenho numa folha 4, numa folha 3, no caderno de desenho, se você puder. Tudo que nós vamos fazer, se você puder, tá? E aí se você tiver, e depois quando nós retornarmos, a gente pode fazer uma exposição, por que não? Um varal de cores quentes e frias. Vocês sempre arrasando nos trabalhos, lembram do passado? Que legal? Então, e aí vocês vão fazer no mesmo estilo dessa ilustração aqui, de um lado cores quentes e de outro lado cores frias. Todas as vezes que eu passo algum tipo de proposta para vocês, a Patrícia é livre, mas é a história da arte no momento também, né? Todas as vezes que eu passei trabalho de arte para vocês, eu lembro muito bem que vocês têm ideias muito melhores do que eu peço. Posso fazer, tia? Com certeza, desde que você tenha cores quentes e cores frias. Precisa mesmo dividir as imagens? Não necessariamente. Ali é uma inspiração. Tudo que eu mostrar para você é uma inspiração. Agora você capricha e faz do seu jeitinho, tá bom?
Então vamos lá. Então falamos sobre cor, luz, cor, pigmento, mais uma vez, Monet, os jardins de Monet. Agora eu vou falar de um cara, tem Van Gogh ali também, mas eu vou falar um pouquinho sobre outro cara impressionista. Olha, eu fui buscar isso aqui, gente, essa coleção maravilhosa, que estava guardadíssima. E eu falei, eu preciso mostrar para essa criançada maravilhosa. Essa coleção aqui tem dos maiores pintores da história. E o nome desse pintor aqui, deixa eu pegar um aqui. Enquanto eu falo, eu vou mostrar para você. O nome dele é Edgar Degas. Edgar Degas, ele é parceirão do Monet. Ele tem um estilo de pintar assim como Monet, sem traços muito definidos, com pinturas pulsantes, emocionadas. Você vê movimento nisso aqui e você vê uma beleza extremada. O que você pode perceber de um pouco diferente da pintura de Monet? Muitas pinturas de Monet elas são ao ar livre, muitas. Porque o impressionista, como nós falamos, ele priorizava a questão da luz. Luz para ele era lei. Mas essa pintura aqui do Edgar Degas, finalzinho do século XIX, viu, pessoal? A técnica, como eu sempre falo para vocês, existe uma fichinha em todas as obras de arte da nossa apostila que diz o nome da pintura, quem fez essa pintura, a técnica dessa pintura, onde está e as dimensões. Então essa pintura aqui, ela é óleo sobre tela, ela se chama Bailarina em Frente da Janela. Ela tá em Moscou, tá? E ele, Degas era um cara que curtia muito a questão do teatro, da música, e tem muitas obras de arte retratando o movimento da bailarina, do balé, tá? Vou mostrar outra para vocês aqui. Essa tá extraordinária, essa tá linda, ó. Esse período aqui, ele coincidiu com o período do início da fotografia. Então a fotografia, para muitos impressionistas, ela foi alimento também, um iniciozinho. A pintura que remete a movimento, ela é como se fosse uma fotografia. Tem pinturas que são tão bem feitas que parecem fotografias, não é verdade? Existem recursos no celular, vocês sabem isso muito mais do que eu, tenho certeza, que são verdadeiras pinturas, não é verdade? Então, olha só, as bailarinas que Degas pintou no final do século XIX, elas se parecem um pouco mais abstratas, são mais clareadas, né? A cor tem um papel de relevância. Ele começa a se inclinar a uma pintura abstrata, tá? E aí ele se aproxima de Monet justamente porque a questão da luz, ela aparece com uma maior incidência. Porque as pinturas de Monet, às vezes, elas parecem abstratas. Tia, não tem Edgar Degas na nossa apostila, mas saber nunca é demais. E a gente está falando de Monet. Falou de Monet, nós vamos falar de Edgar Degas também, tá bom? Vai cair na nossa prova? Não. Mas nós precisamos ver a maravilha que é o movimento que trouxe tanta cor e que bateu de frente com a questão do academicismo. Como assim? Os pintores impressionistas não estavam muito preocupados com o padrão, mas eles não deixavam de fazer de uma forma etérea, flutuante, sensível, que tem movimento, que tem cor, tem luz. Guarda isso, ok? Bom, eu tenho aqui outra bailarina, já mostrei pra vocês, né? E com relação ao Degas, eu acho que tá bacana. Falamos sobre Van Gogh na aula passada, vamos falar de novo. Deixa eu mostrar o cara pra vocês, poxa, né? O Van Gogh, como eu disse pra vocês, isso tudo porque nós estamos falando sobre a importância da luz dentro da arte. Tá? Olha os girassóis aí, gente. Então, você tem aqui, primeiros meses passados do Van Gogh seu retiro de Arles, ele tinha poucos amigos, né? Ele tinha um irmão chamado Theo. Tem um filme sobre Van Gogh, se eu não me engano, Cartas para Van Gogh, na Netflix. Bem legal. Então vamos lá. Seu irmão Theo visitava com frequência para animá-lo. Como eu disse para vocês, Van Gogh foi um homem sensível demais, sensível demais. Vocês são muito novinhos, vocês vão lembrar essa música não. Então,
isso se transferir, a transferência dessa sensibilidade ia para os seus quadros. E ele passou por fases. A primeira fase de Van Gogh foi uma fase muito nebulosa. Ele estava muito sensível à questão da fome de pessoas que viviam no vilarejo dele. Depois ele se mudou para a França, ele começou a se influenciar com as cores, com o dia, com a luz, com um amigo chamado Gauguin, e a gente vai falar sobre ele lá na frente, tá? Então, o que você percebe na pintura de Van Gogh? Van Gogh é uma figura única na história da pintura, em que ele, influenciado pelo impressionismo, que foi a pintura que trouxe a questão da luz com mais evidência na arte, mas ele tem uma pintura, uma espécie, parece que isso tudo está se movimentando. E ele não é mais impressionista, ele é pós-impressionista, porque ele foge a esse contexto de luz e cor, de harmonia dos impressionistas. E não deixa de ser magnífica uma obra desse homem, né? Ele gostava muito do amarelo, a gente já falou sobre isso, né? Gostava muito de autorretratos. Eu tenho esse autorretrato dele aqui. Olha que bacana. Muito bacana, né? O autorretrato, ele remete ao autoconhecimento. Tem esse outro autorretrato aqui, ó, também, tá? E ó, olha por quanto foi vendida essa obra de arte. Muita grana. Então, falando sobre Van Gogh, né? Falamos sobre impressionismo. Na nossa apostila tem esse quadro aqui, nós falamos sobre pinturas quentes e frias. Estamos agora com uma proposta de arte que é fazer sem data definida. Se você quiser fazer isso para já, maravilhoso. Se você quiser deixar para fazer mais para frente, também maravilhoso. Mas não deixe de fazer. Então, a primeira proposta é fazer uma ilustração em que você utilize, né? Isso aqui é uma inspiração. As suas cores quentes e frias, tá? Você lembra que a gente conversou a respeito disso? Cores frias remetem à sensibilidade. Falei que os gregos trouxeram essa filosofia de ter a influência no psicológico, tanto a cor quanto a música. O princípio da musicoterapia veio do grego, né? Então vamos lá. Falamos sobre o capítulo 3, a questão da cor, e eu tenho uma proposta. A segunda proposta, deixa eu colocar aqui, atividade. Essa foi a primeira proposta. Deixa eu puxar uma setinha pra cá, você não vai ficar chateado comigo, não? Vamos lá. Então, desenhe. Oba, adoro desenho. Desenhe algo onde as cores quentes e frias aparecerão, tá? Essa é a primeira proposta. A segunda é um desenho ou pintura impressionista. Ah, não inventa não, Patrícia, eu tô sem material. Não tem problema, você vai fazer quando der, tá? Posso fazer com lápis de cor e canetinha? Com certeza. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz uma vez um trabalho de arte com alunos do ensino médio, que era releitura de obras impressionistas. E era feito com papel camurça. Se você não sabe o que é, sua mãe sabe o que é, com certeza. Pergunta a ela só. Papel camurça e giz de cera. Patrícia, não tem nada disso. Não é para comprar. Você vai fazer quando você puder, quando você tiver. E aí, eles pegavam, por exemplo, os girassóis. Esse trabalho aqui do impressionista não precisa ser uma releitura. Se você quiser, tudo bem. Como eu sempre falo, você vai fazer aquilo que você se sentir inspirado. Então você tem o quadro Girassóis de Van Gogh, pega um papel camurça, não interessa a cor do papel camurça, né? Eu costumava pedir preto pra galera, mas não faz diferença, porque vai tapar tudo. E o giz de cera, aquele que você usava quando você era criancinha, desenhar no papel camurça, mas na hora de pintar com bastante força. O papel camurça, ele provoca um efeito lindo no trabalho.
O papel camurça é grande. Eu pedia que cortasse, né, em 4 partes, usava o equivalente a esse tamanho, mais ou menos, que é o tamanho de uma folha A3, ou 2 vezes uma folha A4, uma folha ofício. Olha, ficava lindíssimo. Isso não é obrigado a fazer. São propostas de exercícios, de atividades, porque a pintura, elas nos trazem o melhor da gente. Vocês conhecem a Frida Kahlo, não conhecem? Vocês sabiam que a Frida Kahlo sofreu um acidente quando o período que ela ficou acamada e de quarentena, vamos dizer assim, entre aspas, ela passou a pintar mais, em vez de ficar, oh meu Deus, vou morrer. Não. Então, a proposta é, relembrando as cores quentes e frias, fazer um desenho parecido ou inspirado naquilo ali. Pode fazer diferente? Pode, desde que as cores quentes e frias apareçam. Preciso mandar de volta por e-mail? Não necessariamente, você pode guardar. Quando a gente se reencontrar, podemos fazer um varal, problema nenhum. E o outro, uma atividade inspirada na arte impressionista de Monet, que foi o nosso pintor do capítulo, ou Edgar Degas, que é o que eu apresentei para vocês. Tudo bem? Ponto. Fechamos. Agora, não sei se vocês se lembram, eu falei, vai ter uma surpresinha no final. Fecha a porta, não deixa a mamãe ouvir. Vocês sabem que o Dia das Mães está chegando, né? Vamos fazer um trabalhinho de arte com o que tem em casa. Para pra pensar. Olha que maravilha. Não tem coisa que a mãe goste mais do que trabalho feito pelo filho. Pode perguntar a qualquer mãe. Gosta muito. E guarda. E esses são legais. Bom, eu vou mostrar pra vocês, pra fazer isso aqui, essa casinha bonitinha aqui, eu fiz com uma caixinha de leite. Mas tem caixa de suco que você pode fazer também. O que é isso, Patrícia? Uma luminária. Uma luminária. Caramba, como assim? Deixa eu tirar aqui que eu colei, mas eu vou te mostrar como é que eu fiz. Mole pra chuchu. Pera aí, ó. Você vai encapar. Eu encapei com papel madeira porque eu tinha papel madeira em casa. Cara pálida, se você não tiver papel madeira, pelo amor de Deus, não põe mãe doida não. Cobre com revista, com folha branca, com o que você tiver, se você tiver, tá? Aí você vai cobrir, tá? Com muito cuidado, você ou vai pedir que alguém mais velho faça isso por você. Você vai utilizar uma tesourinha. Não precisa ser com ponta não, tá? Você pode dar uma furadinha com caneta e... tá? E aí você faz umas janelinhas. Mara. Pronto, já tá pronta a minha casinha. Eu fiz umas listras, porque sim. Mas você pode fazer um canteirinho aqui, encher de flores. Olha que legal. Tem gente aí que desenha pra caramba que eu sei, né? Então tá. Aí você vai colocar... embrulhar isso aqui é mole, hein? Tá? Muito fácil. Você vai pegar cola. Eu já tinha colocado aqui. O que é isso, Patrícia? Isso aqui é fita dupla face. Que eu também tinha, tá? Pergunta ao seu pai lá se ele tem na caixa dele de material de construção. Então, pessoas, você vai fazer o quê? Você vai pegar uma folha... Ó, vou te mostrar. Isso aqui eu peguei na caixa que veio uma encomenda pelo correio. Ou pode ser caixa de pizza. Caixa de pizza é um espetáculo para você fazer isso. Então, você vai cortar um retângulo, tá? Um retangulão. E essa chaminé aí, Patrícia? Calma. Você vai recortar esse retângulo, dobrar ao meio. Dobrei. Para fazer esse topinho da casa, você dobra assim, ó. Dobrei ao meio. Aí depois você vem aqui, dobra. Não entendeu? Volta a fita aí. Você vai dobrar assim, tá? Dobrou. Isso aqui é o que, Patrícia? Isso aqui, crianças. Isso aqui é um papel coloridinho que eu tinha em casa. Professora de arte tem um monte de coisa em casa. Mas se você não tiver, pinte. Ou espere o momento. Isso aqui é uma sugestão que você pode fazer. Patrícia, minha mãe tem uns tecidos, ou eu tenho uns tecidos bonitinhos lá, retalhos. Pega esse mesmo papelão da caixa de pizza, passa cola, vai ficar lindo. Ou você pode até recortar para fazer a sua casinha. Bom, vamos lá, vamos fazer a luminária da mãe. E aí você vai fazer um cortezinho aqui, singelo, com a tesoura, sem ponta, crianças, porque com ponta dá ruim. E aí você vai encaixa. Isso aqui foi o quê? Peguei também o papelão, fiz 2 iguais e capuf. Encaixei, fiz. Aí, tomara que cole. De novo. E aí eu vou colocar aqui na minha casinha, bonitinha. Então, Patrícia, olha só, tá aparecendo a tampa. Isso aqui, crianças, vocês podem fazer o seguinte. Isso aqui,
Saiu porque eu tirei pra mostrar pra vocês. Você pode pegar o papelão, colocar aqui. Tá. Parte 2 da missão possível. Ficou torto, mas você desentorta depois. Ó, minha casinha aqui. Coisa mais de linda. Então, você vai pegar pisca-pisca, aquele, se você tiver, né? Se você não tiver pisca-pisca, vai valer do mesmo jeito. Essa casinha é fofa demais. Gente, eu fiz. Eu tô apaixonada. E aí, você vai colocar aquele pisca-pisca antigo, pequenininho, que tem as luzes bem pequenininhas do cabo verde, tem uns que tem cabo branco. E tudo aqui dentro. E aí, você pode abrir um buraquinho aqui e pronto. Tá pronta a luminária da mãe. Dia das Mães, coisa mais linda, tá? Gostaram? Eu amei, tá bom? Bom, história da arte. Temos... Olha, não vai botar mãe doida não, hein? Faça com que você estiver em casa. De repente você não tem caixa de leite. Sugestão, faça uma caixa de sapato. Você não tem caixa de leite ou de suco pra ficar bonitinho assim. Faz com uma caixa de celular. Usa a sua imaginação, coisa que vocês têm sobrando, ok? Ó, desenho com cores quentes e frias é opcional. E desenho ou pintura impressionista também é opcional. Sempre com o que você tiver. Se não tiver, a gente espera e faz quando tiver. Tá bom, cremosos? Um beijo, saudades mil.